Eu quero a sua atenção. Mais um escândalo envolvendo médico suspeito de crimes sexuais contra pacientes. Pelo menos 9 mulheres, 9 já procuraram a polícia. O cirurgião plástico Estevão José Rodrigues foi preso preventivamente. Os detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem da colega Gabriela Lerina. Nestas imagens feitas em um dos consultórios do médico, os investigadores encontraram equipamentos enferrujados, remédios vencidos e muita sujeira. Pelo menos 9 vítimas procuraram a polícia para denunciar a conduta do cirurgião plástico Estevão José Rodrigues, de 68 anos. Ele foi preso no começo da tarde por importunação sexual e porte ilegal de arma de fogo. Durante as consultas, tocava nessas vítimas, acariciava as partes íntimas, tocava de uma forma bastante lasciva nessas mulheres. Tanto que nós encontramos hoje no consultório lubrificantes íntimos, preservativos usados. Segundo a polícia, o cirurgião instruiu a secretária sobre o que contar durante o depoimento aos investigadores. Ele também procurou vítimas e ofereceu procedimentos estéticos para que desmentissem as denúncias. A prisão foi agilizada porque o médico tentou renovar o passaporte nesta semana. A delegada suspeita que ele pretendia fugir do país. Esta mulher foi a primeira vítima a procurar a polícia em agosto. Ele ficava agarrando a minha cintura, ele ficava agarrando meus peitos, ele colocou o corpo para fora e ele veio pra cima de mim, com tudo. Com as 2 mãos assim na minha cabeça, me segurou firme e tentou colocar a língua dele dentro da minha boca, sabe? O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar o médico, que nega as acusações. Essas informações trazidas são completamente falsas. Garanto que a inocência dele, com certeza, é consagrada. Muito bem, a colega Gabi Lerina, ela está com a gente aqui no estúdio. Ela conversou com exclusividade com vítimas e teve acesso à conversa entre as mulheres e o médico. Gabi, é sempre bom estar aqui. Lamentamos que seja neste caso que nos lembra recentemente o médico, o Klaus. Dr. Klaus Brodbeck. Exatamente, Gabi. Muito parecido, né, André? Muito parecido. Gabi, fizesse um trabalho, fizesse todo o acompanhamento até este momento. O que tu pode trazer para nós deste caso que a gente olhando aquelas imagens do consultório são assustadoras, Gabi? Nossa, se são, né? André, primeiro boa tarde para ti, o Glauco, a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, quando eu piso aqui no estúdio, né, André, para trazer informação aí em primeira mão, exclusividade. Então, mais uma vez, infelizmente, um caso envolvendo um cirurgião plástico aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhamos, então, a prisão deste homem, como a gente já viu na reportagem. Dr. Estevão José Rodrigues tem 68 anos. André, mais de 30 anos de experiência como cirurgião plástico, atua aqui na capital, em bairros nobres da capital, também na região metropolitana, como no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. Então é o seguinte, até agora são pelo menos 9 denúncias, 9 vítimas que se encaminharam, foram até a Delegacia Especializada da Mulher aqui em Porto Alegre, para trazer relatos muito semelhantes entre si. Mais uma vez, parece que a gente está rodando a mesma história, mas não é. Aquela história é do Dr. Klaus Brodbeck, essa é do Dr. Estevão José Rodrigues. Já, inclusive, eu vou contar como que essa história aconteceu e partiu aqui do SBT essa denúncia, mas é daqui a pouco. Então, André, a gente acompanhou a prisão deste homem ontem, a polícia ficou espantada com o que encontrou dentro do consultório do doutor, porque Gabi, foi um lugar clandestino, de acordo com a polícia. Pois é, foi ontem de manhã que foi realizada a prisão dele no consultório, é isso? Exatamente. Inclusive, ele estava clinicando, estava fazendo um procedimento. Um procedimento que não teria condição nenhuma de fazer nesse local aí, que conforme a própria polícia foi o local... Mas não havia nem o equipamento que esteriliza, conforme informações da própria vigilância? Chamada autoclave, né, Glauco? Isso. Não, assim, nós não somos investigadores, né? Não somos advogados, não somos juízes, mas a gente consegue enxergar as imagens, né, André? Conseguimos ver a situação. Tinha lixo jogado no chão, tinha papel, tinha luva suja de sangue, descartada aí no lixo comum. Impossível. Detalhe que me chamou muito a atenção, o delegado Geise Lauro trouxe pra gente as informações de que também ontem, quando ele foi preso, ele tinha feito um procedimento em uma senhora de 73 anos, tinha feito um desvio de septo nessa senhora quando a polícia chegou, recém havia terminado isso, e
não tinha nem oxigênio disponível. Se caso essa senhora viesse precisar de oxigênio, o oxigênio que tinha não durava nem meia hora. Detalhe, não tinha nem anestesista no local. Ou seja, zero condições. Então a gente vê que ele possui crachás de grandes hospitais particulares aqui de Porto Alegre. Essa também é uma pergunta que eu quero fazer à delegada logo mais, para saber se está confirmado, se ele continuava atendendo nesses hospitais, porque ele atendia não só nas clínicas dele também, mas também fazia procedimentos em hospitais. Olha, uma situação muito complicada que está em investigação. E aí, então, nós conseguimos conversar com algumas das vítimas. São 2 vítimas que conversaram de forma exclusiva com o SBT, e eu vou trazer um relato a partir de agora de uma delas que fez uma gravação, inclusive, de um flagrante em que o médico tenta beijar essa vítima. Vamos ouvir mais uns relatos, então. E ele simplesmente abandonou a cirurgia e veio até mim na recepção. E eu estava assim, assistindo a televisão que ele tinha na recepção, estava sentada no sofá e ele veio em cima de mim. Simplesmente ele veio para cima de mim com as 2 mãos assim na minha cabeça, me segurou firme e tentou colocar a língua dele dentro da minha boca, sabe? Pensa só, André, olha a situação, né? Imagina, ela tava, vou contar pra vocês como é que foi essa situação que ela me relatou. Ela não quer se identificar, né, gente? Por óbvio, né? Uma situação muito complicada, ela não quer ser identificada. Assim, ela foi acompanhar, nesse caso, a mãe dela, que estava fazendo um procedimento estético com o Dr. Estevam. E ela estava aguardando a mãe encerrar o procedimento, quando ele, de repente, veio lá de dentro, abandonou, segundo ela, tá? Abandonou a mãe dela lá na mesa de operação e veio correndo, assim, chegou bem perto dela, pegou o rosto dela e tentou beijá-la à força. Essa foi uma situação em que ela passou, mas ela passou por vários outros tipos de constrangimento, como a gente ouviu. Inclusive, essa vítima, como eu disse, daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem em que esse médico se aproxima. Vamos mostrar agora, André? Vamos lá. Vamos mostrar então agora esse flagrante. O que eu vou descrever nesse flagrante assim? A gente tirou o áudio desta vítima para que ela não seja reconhecida, né? A gente está protegendo esta pessoa que gentilmente quis conversar conosco, mas então ele está se despedindo dela numa consulta. Detalhe, segundo ela, ele costumava marcar as consultas com ela sempre ao fim do expediente. A última consulta. Ela até agora não entendeu o porquê. E aí, então, ela estava conversando com ele e ela foi se despedir. Quando ela disse tchau para ele, ele teria vindo para cima dela, que é o que a gente viu aí nessa imagem agora aqui, que é esse flagrante. E ela já estava incomodada com essa situação, pegou o celular dela e gravou. Porque em algum momento, André, ela disse que ela ia se sentir confortável para fazer essa denúncia. E este momento chegou. E sabe quando que esse momento chegou, André? Quando nós trouxemos aqui na tela do SBT toda a história do Dr. Klaus Brodbeck. Então, pensa só no tamanho do nosso papel também. Porque nós encorajamos essa mulher que foi a primeira vítima a fazer a denúncia contra o Dr. Estevam na Polícia Civil. E vejam, foi a primeira e agora já são quantos? 9 até agora. Queremos saber, né, se com a investigação, se esse número por acaso aumentou de ontem para hoje também, é uma dúvida, né? Bom, nós já podemos conversar com a delegada Marcela Longo-Ehler. Delegada, a senhora me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender, delegada. Para mim ainda é bom dia, mas é um prazer falar com vocês. Posso afirmar que a partir de hoje passamos a receber mais denúncias relacionadas ao Dr. Estevam. Nossa, tá? Ainda não consigo contabilizar, até porque o expediente está só na metade, quantos falaram conosco, seja no nosso plantão ou no nosso cartório, mas eu tenho consciência de que já vieram mais vítimas denunciadas. Nossa, chegou a me arrepiar aqui só de ouvir essa informação. A gente imaginava, né, delegada, que isso poderia acontecer, né? O delegado, eu queria que a senhora explicasse pra gente mais ou menos o que essas mulheres estão contando, porque é muito semelhante ao caso do Dr. Klaus Brodbeck, né? É bastante semelhante, sim. O que eu posso afirmar em termos de diferença é que o Dr. Klaus, ele aparentava ser uma pessoa um pouco mais calculista, né? Um pouco menos impulsiva do que o Dr. Estevam. Pelos relatos, a gente nota essa pequena diferença entre os dois. Mas em termos de assédio, né, de toques não consentidos, de toques lascivos, de insinuações, são bastante semelhantes. Não, é assustador, delegado. A gente estava mesmo acompanhando aqui, acompanhando o relato da Gabi, que vem acompanhando esse caso.
E a gente, recentemente, o caso do médico Klaus Brodbeck, a gente fica chocado, a gente viu nas imagens, é algo... nos dói muito, porque vejam o que nos conta e nos traz agora a delegada Marcela, Gabi. O primeiro caso que chegou no mês de agosto. Dia 17 de agosto. 17 de agosto, rapidamente aí passamos para 9 e agora a delegada Marcela nos traz que mais mulheres procuraram a polícia. Eu não sei se a senhora tem ainda um número preliminar de quantas mulheres são agora. Gente, é assustador, delegado. E até, só para emendar aqui, André, se ela mais ou menos delimitou o tempo que isso aconteceu, se é mais ou menos recente, porque ele já tem 30 anos, né, de Isso é só Porto Alegre? Se elas são de fora, de outras cidades, outros estados, não sei? Por hora, eu não tenho os dados compilados ainda, né? É bastante recente, não tem nem 12 horas que a operação foi divulgada, 24 horas que a operação foi divulgada, deflagrada, enfim. Mas assim que a equipe compilar os dados, a gente vai informar certamente, inclusive por meio da imprensa oficial da Polícia Civil. E por enquanto, os relatos que nós temos são de mulheres de Porto Alegre, no máximo da região metropolitana. Ainda não obtivemos denúncias de outros estados, enfim, mas acreditamos que esse número seja muito maior, justamente em razão da longa carreira, né, desse médico que atua há mais de 30 anos. Ô, delegada, eu gostaria que a senhora contasse aqui pra gente o que foi apreendido especificamente. Eu vi ontem aí na delegacia materiais celulares, computadores, me chamou a atenção preservativos, delegada, lubrificantes, delegada. O que isso pode significar, delegada? Olha, o que tudo indica, ele mantinha um kit para relações sexuais no consultório dele. No consultório foram apreendidos lubrificantes íntimos, preservativos, inclusive um medicamento utilizado para a disfunção erétil masculina também na gaveta dele. Então, o que tudo indica, ali no consultório existia um kit para que fossem mantidas relações sexuais dentro do trabalho. Na casa foram apreendidos apenas aparelhos eletrônicos e toda a questão das irregularidades sanitárias ficou a cargo da vigilância, né? Dos aparelhos inadequados, das condições de higiene. Tem revólver também foi apreendido, né? Sim. Sim, foram apreendidas 2 armas. Uma na residência, que estava com o registro vencido, mas o registro estava em nome dele. E outra no próprio veículo dele, e que não havia registro em nome, né, em nome do suspeito. Então também foi apreendida e foi lavrado um auto de prisão em flagrante em decorrência dessa arma sem registro. Eu conversei, inclusive, com o advogado, o doutor Rafael, advogado de defesa do doutor Estevam, e ele me disse que esse revólver simplesmente apareceu dentro do veículo, que eles não sabem explicar a origem desse revólver, foi o que disse o advogado de defesa do doutor Estevam. Agora, delegada, antes da gente chamar mais uma vítima, até quero que a senhora também acompanhe este depoimento, eu queria que a senhora trouxesse mais informações, porque ontem a delegada Geise Lauri comentou comigo que também teria sido encontrado remédios que fazem, vamos dizer assim, a pessoa adormecer durante uma consulta. Isso também há indícios de que mulheres podem ter sido abusadas sem o consentimento enquanto estavam dormindo em função de um procedimento. Há essa informação também? Isso dá para a gente trazer para a investigação, delegada? Sobre esse fato, eu não posso fornecer maiores informações, pois ele está ainda sob investigação. Tem vários materiais, né, genéticos, inclusive, e de outros produtos, como outros remédios, enfim, várias perícias em andamento, então fica muito complicado eu fornecer essa informação ainda com toda a questão médico-legal em andamento. Posso confirmar que sim, que além do kit em relações sexuais, foi apreendido um remédio comumente utilizado para dormir e no Boa Noite Cinderela, mas tudo isso vai ser confirmado via perícia, né? Então a gente aguarda o resultado da perícia para poder dar uma certeza e uma informação correta. Delegada, antes da pergunta do nosso colega Glauco, eu quero já pedir para a senhora, até porque esse papel eu acho que é muito importante da gente ajudar, né, colaborar e estimular que as pessoas façam a denúncia, as mulheres, né, sabemos o quanto difícil, mas o quanto que importante é. Desde já eu peço para que a senhora nos passe, por favor, o telefone da Delegacia de Polícia, para a gente já colocar aqui na tela, aqui na televisão, nas redes sociais,
sociais, para que esta informação seja amplamente divulgada, um telefone de contato. Será que é possível agora a senhora já nos passar, delegada? Não tenho em mão. Tá, se não tem problema, então depois da delegacia. Depois a gente, junto com a senhora, a gente consegue esses números. Mas posso encaminhar o nosso telefone e também o WhatsApp da Polícia Civil. É bastante interessante as denúncias, enfim, os agendamentos via WhatsApp da Polícia Civil. Eu posso encaminhar todos esses dados. Sim, não, nós vamos fazer isso porque é de extrema importância também. Glauco. Não, delegado, a senhora viu que a gente tem muita pergunta, né? Então é natural que algumas coisas a senhora não consiga, mas é que o fato é muito impactante. Por exemplo, eu vi os crachás dos hospitais. Será que ele fazia isso também fora do consultório? Aquilo ali era o consultório dos horrores? E mais que isso, ele tem inclusive uma questão aí de erro médico e o Conselho Regional de Medicina, enfim, parece que não teve uma grande consequência. Isso influencia também ou não? Olha, esses documentos, né, relacionados a possíveis erros médicos e denúncias, eles estão sob análise aqui na delegacia, foram apreendidos também em meio às buscas, não conseguimos analisar todos, mas certamente toda a nossa investigação ela vai ser informada via ofício ao CREMERS, porque é necessário sim que o órgão de classe tome uma atitude drástica em relação a isso, né? Não pode até não ser uma questão de polícia, mas é grave, gravíssimo. Pois é, delegada, desde quando, por exemplo, já há denúncias no CREMERS de erro médico? Não sei se a polícia teve acesso a essa informação. Nós temos, mas ainda os dados estão sendo analisados. As apreensões foram feitas na data de ontem. Não conseguimos ler todos os documentos. Ele tinha, na posse dele, sim, algumas denúncias feitas no CREMERS, né, das quais ele teve a oportunidade de se defender, mas nós ainda não tivemos acesso a toda a documentação. Mas elas são datadas de alguns anos já. André, não posso dizer o certo quantos anos, mas... Eu posso ajudar, porque eu estava junto quando ele foi preso, enfim, né, lá no Palácio da Polícia à tarde, e eu vi na mesa da delegada, Gesilaro, são pelo menos 5 denúncias do CREMERS. Inclusive, uma delas é uma vítima que nós conversamos também com exclusividade. Essa denúncia que esta mulher fez foi em 2019. Essa vítima também não quer ser identificada. Ela procurou o doutor Estevão para fazer uma correção nas mamas. E aí, então, de acordo com ela, no meio de uma consulta, ele beijou esta mulher, beijou esta paciente sem o consentimento dela. E ontem a sensação dela, André, que eu gravei com ela no finalzinho da noite, era de alívio ao saber da prisão do doutor Estevão. Vamos ouvir essa vítima. Não é assim querer vingança, não é isso, sabe? Não é pedir dinheiro para ele, não é nada disso. Mas é de parar a criatura, né? Para ele parar com o abuso, com a situação também do risco que coloca a vida da gente. É isso, né? É o risco da vida, né? Isso que é o mais importante, né, delegada? Bom. Exatamente. Até nesse ponto foi um alívio para nós, a vigilância, comparecer prontamente e tomar todas as medidas cabíveis. Bom, delegada, a gente quer agradecer, a gente sabe que a senhora tem compromisso, delegada Marcela, mais algum questionamento, Gabi, para a gente encerrar? É isso mesmo. Muito obrigado por ter conversado com a gente e vamos seguir acompanhando muito esse caso também, assim como outro caso que nós mostramos, né, do médico, o cirurgião, um cirurgião, né, Dr. Klaus Brodbeck. Delegada Marcela, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Olha, a gente fica, sim, sabemos, né, e seguindo o rito de processos, há uma investigação, né? Agora, o que a gente vê e o que a polícia traz pra gente, só o que chega pela polícia, a gente se assusta demais. E a gente faz ao mesmo tempo, Gabi, Glauco, uma reflexão, e aqui a nossa colega Mônica Rossi também contribui com isso. E por isso eu perguntei sobre a questão do CREMERS, né? Eu acho que é importante a gente discutir este ponto também. Quando há casos que chegam no Conselho Regional de Medicina, né? Primeiro, qual é o prazo que se tem para uma investigação? Porque até chegar o momento de tu interromper o trabalho deste médico, já muito tempo se passa. E nós temos vários casos. O próprio médico Brodbeck tem esse médico agora que também já há processos. E a Mônica salienta isso. Daqui a pouco, um órgão específico para as mulheres, né, que possam procurar também dentro do próprio CREMERS. Não sei, mas o que assusta muito
é nós vermos como que ele conseguia, esse médico ontem atuando de manhã fazendo uma cirurgia de desvio de septo, né? Ele já tinha atendido, parece que tinha atendido uma outra pessoa também. Exato. Então, como que é a fiscalização também que acontece? Isso é outro aspecto que a gente precisa ver, porque aí nós temos, primeiro, a questão das mulheres, né? Fazendo acusação de abuso sexual dentro do consultório. Segundo, erros médicos. Terceiro, pelo que a própria polícia diz, local, e a gente vê nas imagens, equipamentos enferrujados, né? O próprio ambiente sem a mínima condição para atuação. E quem é que fiscaliza? Sem uma equipe, André, sem anestesista, quem sem é que fiscaliza? oxigênio. O próprio condomínio, em quantidade. O próprio prédio, o condomínio do prédio, quer dizer, você aluga, vende uma sala, isso será que não deveria ser fiscalizado também? Porque é algo que precisa ser feito por todos. Não, detalhe, né, André, recém a gente teve a história do Dr. Klaus Brodbeck, agora vem o Dr. Estevão de novo. Alguma coisa está falhando, André. Tem alguma falha nesse caminho, porque não é possível que dois médicos que da mesma área estivessem atuando dessa forma e sabe lá quantos outros podem ter? Não, sem falar na situação do abuso, sempre avançando de forma criminosa em cima de mulheres, né? Deixa eu só fazer, eu já estou saindo, eu já sei que a gente tem que encerrar esse assunto. Deixa eu só fazer aqui rapidamente um agradecimento e dizer que essa produção é da Mônica Rossi, com o apoio da Yasmin Luz, e que a gente leva muito a sério essa história e é por isso, então, que a gente também traz novamente esse alerta a todas as mulheres de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Não, e um trabalho importantíssimo, Gabi, porque a gente percebe, tem assuntos, isso é muito difícil a gente falar, obviamente que é difícil, mas é a nossa função. Agora, a partir do momento que a gente vê que falando quando nós falamos do médico Brodbeck, né, caso muito semelhante, e que este caso, ele estimulou que outras mulheres procurassem, né, Gabi? Exatamente. Né? Procurassem a própria Gabi, que essas mulheres procuraram denunciar, ficaram encorajadas a fazer isto. Vejam a importância que se tem, a importância deste trabalho, e nas nossas redes sociais a gente vai divulgar os telefones, os básicos da polícia, 181, 180, o próprio 197, mas especificamente da delegacia, a delegacia que pode receber denúncias específicas deste caso, a gente vai colocar à disposição nas nossas redes sociais. Sinto que nós cumprimos o nosso papel, André, que é de trazer, de noticiar e de auxiliar essas vítimas a terem aí, né, a sua justiça sendo feita. Então, esse é nosso papel. Eu estou muito feliz lendo essa história desse ponto. E a nossa solidariedade, né, a todas essas mulheres, essas famílias, e que se encorajam, sim, que procurem, como disse a própria delegada Marcela, que procurem a própria delegacia de polícia. Obrigado, Gabi. Obrigado por estar aqui com a gente. E nós vamos seguir acompanhando certamente este caso também.